Eu passo já ao doutor Newton. Ok. Eu só uma curiosidade, que na sua exposição, o senhor falou da administração que a Petros faz sobre Sanasa, que é uma empresa de... ela é apenas administradora ou ela é a patrocinadora ou ela recebe por serviços prestados? Só uma curiosidade. Não, ela é patrocinadora de um plano de benefício que somos nós os gestores do plano de benefício. Então, tá bom. Isso. Obrigado. Tá? Então, me perdoar, eu vou tentar responder todas as perguntas. Se a senhora fez, se não fizer, por favor, me... O mais importante para uma senadora gaúcha é a Copesul. Sim, não, nós vamos chegar na Copesul, com certeza. Mas a primeira pergunta foi a questão da existência do teto. Né? No plano BD, antigo, tinha teto. Né? No nosso plano CV, não tem teto. Até porque, como o Marcel muito bem explicou, a contribuição variável é aquilo que eu contribuo enquanto eu estiver na ativa, a minha poupança é o que eu vou fazer. E a empresa tem limites até onde ela participa. Né? E aí, a partir daí, quando ele passa na fase de percepção, que passa a ser um plano de benefício definido, porque ele passa a ser vitalício. Né? Em cima das reservas acumuladas. Tá? Então, essa discussão nós fizemos bastante. A senhora citou aqui, no início dos questionamentos, que o Guarabira, que já foi gerente de RH da Petrobras e tem um grande conhecimento, tem um entendimento, mas nós temos divergências justamente por causa de BD e CD. Porque a maioria dos gerentes antigos queriam que continuasse o plano BD da forma que era. E o plano BD, a gente sabe, de benefício definido, com o tempo não dava mais para ser desse formato. Até porque ele era injusto. BD é a sigla de benefício definido. Até porque ele era muito injusto. Porque os altos salários, né, contribuíam com tanto e depois, na fase de persecução, ele continuava recebendo altos salários. Os baixos salários contribuíam também com uma grande parcela, que no final, quando passava a se aposentar, não recebiam pelo aquilo que tinha contribuído. Então, havia uma distorção. Era o que a gente chamava de Robin Hood ao contrário. Tá? Então, essa era uma das grandes dificuldades e tese para quem estava no BD entender isso. E aí nós criamos o Plano CV, que é o Plano Petros 2. O Plano Petros 2, assim, eu reputo que é um dos melhores planos de contribuição variável feito, de previdência complementar feitos, porque ele usou o tripé empresa, empregados e nós como suporte para fazer esse plano. Foram 4 anos de intensas discussões em que nós chegamos ao formato do Plano Petros 2. Né? E que hoje está colocado que dentro de 50 mil ativos hoje, 48 mil pessoas participam do Plano BD. E não dá para entender porque algumas pessoas não participam do Plano CV. Não dá para entender porque não existe investimento melhor do que a previdência complementar, onde que eu entro com R$1, a empresa entra com outro R$1. Só a partir daí eu já tenho 100% de lucratividade. O restante vai ter que ter, logicamente, nós temos que investir muito bem esse dinheiro, porque cada dia a mais nós estamos vivendo mais. Isso significa que, ao viver mais, nós vamos viver mais tempos aposentados. E para viver mais tempo aposentado, eu tenho que ter recursos para pagá-los. Né? Então, essa é a necessidade, porque aí volta a questão inicial de que a Cláudia falou. Qual é a governança que nós vamos ter para garantir o pagamento futuro, né, de todos esses participantes? Então, essa é uma discussão. A senhora falou também do escritório Derby. Derby é um escritório, não vou comentar, porque é um escritório de advocacia que a gente tem alguns questionamentos contra e a forma em que entra com ação contra as instituições. E doutor Brandão também. O senhor quer anunciar a presença Obrigado, senador Wellington. Esse é o assistido da FUNCEF. Eu que agradeço aqui. Mas não está aqui por causa do benefício que recebe. Está aqui pelo compromisso como um grande parlamentar. Obrigado. Mas tem que estar preocupado com o benefício também. Né? Agora eu continuo contribuinte ainda. Inclusive a minha parte é a patronal. Exato.
Bom, e doutor Brandão já foi diretor de benefícios da Petros na década de 80, ele já foi nosso conselheiro fiscal e atualmente é nosso conselheiro deliberativo eleito dentro da governança em que existe na Petros, que é igual dos outros. Mas vamos tratar dos assuntos que a senhora me perguntou e questionou e que a gente pode estar colocado aqui. Separação de massas. Existe uma grande controvérsia o que é separação de massas e o que é retirada de patrocínio, né? Então vamos tratar das duas coisas de formas distintas. Retirada de patrocínio. A retirada de patrocínio iniciou com a Braskem em 2007, 2006, com a retirada de patrocínio. Por quê? A legislação permite que se retire o patrocínio. Nós, à época, como éramos um fundo multipatrocinado, nós tentamos, junto à SPC, para que não houvesse a retirada de patrocínio para os já assistidos. A gente entendia e a legislação é clara. Se a empresa quer retirar o patrocínio, porque a empresa adquirente lá, por exemplo, a Braskem, ela tem um plano de previdência e quer que os ativos saiam desse plano e vá para o plano dela, eu acho que é razoável. Não tem problema. Agora, mexer na massa de aposentados, esse foi um grande erro. Esse foi um grande erro que, inclusive, a legislação não deixou que nós ficássemos patrocinando o plano. Porque, porque tem que ter uma patrocinador para o plano. E a gente mostrava à época que, não há necessidade. E essa massa, ela pode ficar aqui sem mexer, continuar sem mexer, porque ela está colocada. Aí vai na questão da separação de massas. Por quê? Porque as massas separadas mostram que aquele plano, ele pode ser viável daquela forma. Por isso que a gente tem controles atuariais todos os anos, faz a questão de investimento por plano, segmentado por plano. Então, o que houve e que nós na Petros tentamos, mas não conseguimos, e aí eu acho que a ANAPAR foi uma grande parceira na época de mostrar que não havia essa necessidade, mas nós perdemos. Nós perdemos... De quem era? Na verdade, da lei, do entendimento da lei que determinou que fizéssemos o que fizemos. Aí eu falo assim, nós perdemos? Não. Acho que quem perdeu foram os participantes, porque nós tivemos casos assim, incríveis, de uma senhora que chegou, já tinha 84 anos, 94, doutora Bernadette, que é um ícone na Bahia por conta disso, porque chegou a determinado dia, não tinha mais dinheiro para pagar sua pensão. Isso era um absurdo. Isso era um absurdo do que foi feito. Então, nós sempre lutamos para que isso não acontecesse, mas nós perdemos nessa questão. E isso se refletiu em outras questões, que inclusive agora na Copesul. E aí, o sindicato, né, diferente dos sindicatos na Bahia, em que lá eles apoiavam essa cisão, essa retirada de patrocínio, o sindicato da Copesul e os grandes companheiros de lá entraram com ação para que evitasse que acontecesse isso. Tá? Só que a ação hoje realmente está bloqueada, está parado essa questão. Nos outros sindicatos também, na Bahia, há de se dizer que tinha associações que queriam que acontecesse a retirada de patrocínio e tinha sindicatos que não queriam, mas terminou ganhando a tese dos que queriam que houvesse mesmo uma separação. E no Sul, não. No Sul, os companheiros resistiram. Então, resistindo dentro de uma ótica que nós entendemos ser a verdadeira, a correta. Porque, a partir do momento que as pessoas já são assistidas, já são aposentados, não há o que se mexer com eles. E aí vai mexer na situação, como foi da dona Bernadette, e de várias outras questões. Hoje, nós temos um problema na PQU. PQU, que é a petroquímica. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que vieram reclamar aqui com a senhora, que nós não estamos cumprindo, o que está determinando, e até porque tem as questões de lei, não estão cumprindo, mas essas pessoas estão interessadas em pegar o dinheiro e não na questão previdenciária, o que é pior. Porque essas pessoas vão sair daquela comodidade de receber hoje o benefício Petros até o fim da sua vida e, na verdade, ultrapassa, porque quando ela tem companheira e que vive mais, então a dependente vai até o fim da vida dela. Então, ela ultrapassa essa questão da vida. E não terão mais. Do dia para a noite, eles têm que decidir. Eu vou pegar meu dinheiro, o que eu vou fazer? Aí, como é caso? Tem várias pessoas, vou receber 300, 400 mil. Vai pegar esse dinheiro e vai fazer o que depois? Tá certo? Enquanto que a gente lutava para a questão da
preservação do que aquilo que nós sempre dizemos. Previdência complementar é previdência complementar e ela tem que ser vitalícia, ela tem que garantir aquilo que está contratado. Aquilo que está contratado. É contratado receber 90% do que recebia quando estava nativa, mais correção, mais a correção que for. É isso que tem que ser feito. E é isso que tem que ser feito. Que é isso que não aconteceu lá no caso Aeros, por várias outras questões, que não está no caso agora. Então, essa é uma das questões. A separação de massas, que é uma outra coisa que está colocando. A separação de massas para a gente, e aí respondendo já inclusive ao que a própria Cláudia Ricaldoni da ANAPAR, a Claudinha, né? Também questionou. Separação de massas, na verdade, nós fomos induzidos a fazer isso daí, até pelo nosso próprio Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo dos eleitos, de alguns dos eleitos, por entender que a Petrobras que os participantes da Petrobras estavam patrocinando outras empresas. E a gente tinha que mostrar que não era isso, ou se fosse isso, a gente tinha distorção e a gente tinha que fazer. Então, desde 2003, as nossas contas no Conselho Fiscal não são aprovadas por conta disso. Porque há um entendimento em que nós estávamos patrocinando outras fundações. Então, só tem uma forma de mostrar isso, é separando e mostrando cada um. Agora, cada plano, ele tem que ser sustentável e tem que ser feito o estudo atuarial. E a senhora me perguntou, os estudos atuariais. Não, a senhora não, um dos questionamentos que tem colocado. Existem esses estudos? Sim, claro, é obrigatório. Nós temos que obrigar. E isso é uma das básicas, né? É o casamento do ativo com o passivo. Esse é o básico e esse é o que, assim, e aqui voltando à questão da taxa de juros, né? O que mais preocupa os fundos de pensão a partir de hoje é quando a gente não tem mais título de renda fixa e temos que ir para o mercado. E quando ir para o mercado, cai na outra pergunta que a senhora me fez, referência à Lupatec, que é a questão do Rio Grande do Sul. Bom, nossa carteira, como a senhora falou de investimentos, e cada vez nós estamos aumentando mais, ela pega aeroportos, ela pega aeroporto, na verdade, porque nós temos espero que quizá a gente consiga mais outro, que é o Galeão, mas hoje nós temos a concessão de Guarulhos, né? Através da Invepar, e aí estão aqui os fundos Petros, Previ e Funcef, estão no aeroporto. E é investimento em infraestrutura, e garanto para a senhora que o retorno nesse aeroporto vai ser um dos melhores investimentos nossos. Né? E isso aqui vai mostrar há muito pouco tempo. Nós temos investimentos em hidrelétrica, tá? Belo Monte, que tem um questionamento danado, 30 anos depois de estudo, e mostra o quanto que é importante esse investimento e o quanto que é importante a gente ter o retorno do investimento. Porque o que dizem que a gente entra no investimento sem analisar. Não, nós analisamos e muito. Tá? Em rodovias, em ferrovias, em setor naval, como na maioria dos nossos fundos aqui, estamos em Sete Brasil, que é para ajudar a construir as sondas que vão explorar o pré-sal brasileiro. E também tem casos como a Lupatec. Lupatec E as ações de X também. Eu chego nas ações X. Lupatec. A Lupatec, se pegar 2006, 2007, 2008, era uma indústria que trabalhava especificamente para a Petrobras, com um potencial muito grande por conta do que via a ser o pré-sal, na questão das válvulas. Aí começou a ter um problema de importação de válvulas chinesas, em que, para baratear custo, terminou tirando isso da Lupatec, mas era uma empresa em que a gente acreditava e apostava no investimento porque trabalhava com a Petrobras. E nós somos oriundos da Petrobras. Então a gente sabe o que está fazendo. Só que, de novo, foi um investimento que não... O retorno não foi esperado. Estamos agora na tentativa de reverter a questão da empresa, diferente da empresa X, né, que é a Lupatec, de reverter, porque ela ainda tem um grande potencial e a gente acredita nesse potencial. O problema é de gestão. Nós entramos na gestão da empresa com outros parceiros para modificar a gestão. É isso. Inclusive o fundador da empresa, ele até veio a falecer. Ele foi um dos grandes causadores do problema. Então agora a gente está correndo contra o prejuízo, mas
à luz da época do investimento, era um bom investimento e nós fizemos isso consciente. Mas cada vez mais, senadora, por isso que quando a gente vai sair do conforto da renda fixa para ir para a renda variável, nós vamos estar sujeitos a isso. A senhora tem um questionamento... mesmo com empresas como a Petrobras, por exemplo. Petrobras, exatamente. Ou como a outra empresa. Os bancos estão bem, quem não está bem são os outros, quem produz, quem trabalha. Banco trabalha, mas os bancos estão melhores. Exato. Ou como a empresa X. Qual o analista de mercado que em 2006, 2007, 2008, 2009, e 10 e 11 e muitos até em 2012 não diziam: pode entrar, ela vai. Só que nós não tínhamos, por uma razão bastante óbvia, nós na Petros, estou dizendo, por uma questão óbvia, era um concorrente nosso direto. Né? Então, havia essa questão de a Petrobras então sempre foi resistente, como nossos conselheiros todos são petroleiros, tá, eu tinha resistência, aí a gente tinha ação, quando souberam que a gente tinha ação, mandaram vender. Aí nós compramos em baixa e vendemos em alta. Foi que salvou. Foi que salvou. Num dos anos lá atrás, é onde que nós tivemos um bom retorno, porque nós compramos em baixa e vendemos em alta, mas eram ações. Mas digo, não tem qual um analista de mercado que dizia para não comprar? Não, é verdade. Então é isso cada dia a mais que nós temos que nos acostumar a ter. O tomo foi em geral, até nos analistas. Para todos, né? Para todos. Infelizmente, né? Porque isso daqui, hoje, numa mudança de patamar em que o Brasil vem fazendo na projeção de mercado mundial, isso para a gente é ruim, né? Eu acho que todos nós padecemos. A senhora falou de Itaúsa, a senhora não, um dos questionamentos de Itaúsa. Itaúsa, como é um dos melhores investimentos em que nós fizemos. O retorno de Itaúsa é muito importante para a gente. Até porque de mercado financeiro a gente não tinha, diferente dos meus companheiros da Previ, da FUNCEF, que já tem a instituição bancária, né, a patrocinadora bancária, nós não temos. Né? Então, a entrada para a gente foi importante nesse sentido. E foi um bom retorno. Bom, obrigado. Obrigado. Então, senador, eu acho que aqui... sim, sou uma grande referência do advogado Castanha Maia. O advogado Castanha Maia já é falecido, mas ele é um dos grandes autores e era conhecedor da questão da Previdência Complementar, e ele foi um autor, junto com a Federação Única dos Petroleiros, a representação dos petroleiros, que congrega os sindicatos, que entrou com ação constitucional, e que ensejou a gente a poder discutir com a Petrobras depois e entendemos e ter um repasse da Petrobras em que sanou vários problemas do plano. Tá? Foram vários problemas do plano. Então, não podia deixar de fazer essa referência. Um gaúcho, né? Um grande gaúcho, de fazer essa referência. Doutor Newton, quando o senhor começou a sua exposição, o senhor falou das pessoas e das divergências que tem, que trabalham. Correto. Eu vou lhe dizer que eu não conheço grande parte das pessoas, porque o gabinete é um gabinete político e a responsabilidade que temos é acolher todas as demandas. Né? Todas as demandas. Então, aqui não é a senadora que está advogando por A, B ou C, mas está trazendo toda a demanda que trouxer. Porque para nós o cidadão todo tem direito e é legítimo que ele apresente as suas questões. Então, queria esclarecer porque pareceu assim que eu esteja assumindo um lado. Eu quero saber a orientação e a verdade, o que está acontecendo de fato. E queria lhe agradecer porque o senhor, a observação que eu tenho que dar é da sua clareza nas respostas que está dando. O senhor, ao falar da Copesul, falou que, primeiro, eu queria saber o que começou primeiro, foi a separação de massas ou a retirada da patrocinadora? Não, a retirada de patrocínio começou primeiro, acho que começou no ano 2007, pela Braskem,
lá na Bahia. Foi no setor petroquímico. Aquele mesmo setor que já tinha sido Petrobras, né? Tinha sido a Petrobras, tinha sido privatizado. Aí nas grandes fusões das químicas que começou a questão da retirada de patrocínio. Aí o senhor falando ali, o senhor até eu gostei porque o senhor disse que os companheiros da Copesul foram firmes na posição que era a mais correta em relação a isso. Mas, sendo assim, e sendo a favor, como o senhor disse, da posição tomada no caso da Copesul, por que a Petros entrou contestando o mandato de segurança? Bom, aí, na verdade, a legislação obriga que a gente faça isso, né, senadora? Porque no entendimento, é o que eu falei, tem um entendimento da legislação, né, em que nós não concordamos e teve uma obrigatoriedade que nós tivemos que fazer lá por mando. Então foi feito contra a vontade? Foi só para respeitar a lei? Sim, aí nós somos investidos de obrigação legal que não podemos sair fora. Tá, lhe agradeço, doutor Newton.